Então, boa noite, pessoal. Hoje nós analisaremos a semana de enfermagem da UEL e, com isso, nós teremos a palestra sobre enfermagem home care com a Karina da Lundre Life. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada. Então tá, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho da minha formação, tá? Eu me formei em 1995, em dezembro, em enfermagem obstetrícia, na época era Cesulon, né? Hoje é Unifil, tá? Eu fiz uma pós em gerontologia, porque eu sempre gostei de cuidar dos idosos, então também isso puxou um pouco o home care, que a maioria dos pacientes são idosos, né? No Hospital Evangélico, eu trabalhei na clínica médico-cirúrgica por 6 anos, meu primeiro emprego, então eu me formei em dezembro de 95, e em dezembro mesmo eu comecei a trabalhar no Evangélico, tá? Na Unimed, eu passei por 2 setores na Unimed. Por 6 anos, eu trabalhei na auditoria de enfermagem, que é um pouquinho diferente do home care, é uma outra área da enfermagem. Depois eu fui para o DOM, para o atendimento domiciliar da Unimed. Fiquei quase 7 anos lá, tá? Aí eu fiquei um ano parado, porque daí eu tive a segunda filha, daí eu acabei ficando em casa um pouquinho. Depois eu entrei no plano de saúde hospitalar, também na auditoria, daí não foi no home care, tá? E hoje, há 3 anos até hoje, eu estou na Londre Life, daí uma empresa de atendimento domiciliar mesmo, tá? Quais são as funções do enfermeiro, né, no atendimento domiciliar? O pessoal pode pensar assim, vai lá e faz a visita e pronto, né? Mas tem muito mais coisa que isso, tá, gente? Então, antes de começar a visita, antes de começar o atendimento domiciliar, a gente tem que fechar os orçamentos, porque a London Life é uma empresa particular, então só contratos particulares, a gente não atende convênio, tá? Muita gente liga lá e pergunta se a gente atende convênio, mas é somente atendimento particular. Então, as famílias ligam, a gente fecha um orçamento, cada família é por um tempo, o contrato, né? 8 horas, 6 horas, ou para algum procedimento, então cada um é um valor. Depois disso, a enfermeira tem que escalar o funcionário, né? Ver os funcionários que têm disponibilidade para aquela escala, aquele contrato que foi fechado, e fecha o valor com o funcionário, né? Do plantão, tá? Então, assim, conforme o cuidado, às vezes tem pacientes que são com mais cuidados, tem uns que são só o acompanhamento, então cada valor de contrato com a família e cada valor de contrato com o funcionário vai mudando um pouco também, tá? O que mais que o enfermeiro faz? Cada escala, por exemplo, se for um paciente 24 horas, então serão 4 funcionários. Então, são 4 funcionários que a gente tem que selecionar, porque a gente faz a escala 12 por 36, quando o contrato fechado por 24 horas. Então, com cada funcionário desse, o primeiro dia que vai lá, eu acompanho a chegada na casa para apresentá-lo à família, passar todos os cuidados que é feito com o paciente, o que faria, isso a família também participa, o que quer que faça, né? O jeitinho, eu falo que a gente, em cada casa, tem um jeitinho de cada família, então a gente, além das técnicas, tem que seguir a rotina, os horários deles, então não tem muito, porque no hospital é tudo horáriozinho, né? De manhã é o banho, né? E vai aquilo. E na casa já é a rotina da família, então é o jeitinho de cada família, tá? Tem os conflitos, né? A gente tá com uma pessoa estranha o tempo todo na casa do familiar. Então, até pegar o jeitinho do funcionário, da família, às vezes você tem que intermediar algumas situações, né? Para apaziguar tudo, um entrar na rotina do outro, no jeito do outro. Então, são pessoas diferentes que invadem aquele vigílio, vamos dizer assim, né? Então, tem que ter essas intermédias dessas situações, tá? O que mais? A enfermeira também faz as visitas para avaliar paciente, às vezes tem mudança de medicação, mudar a prescrição, fazer modificações do prontuário de cuidados, alimentação, ingestão hídrica, todo o paciente a gente tem que ver globalizado também no atendimento domiciliar, tá?
Funcionário, hoje em dia, muito frequente, funcionário tem por causa do Covid, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, eu tenho que afastar o funcionário. Então, são as faltas, os atestados, tudo isso a gente tem que estar 24 horas atento para poder resolver as situações. A família contratou horário, nunca vai poder faltar funcionário. Então, você tem que intermediar tudo isso, tá? Passar a escala certinho do que foi feito, quem fez, pro nosso administrativo, fazer os pagamentos e fazer a cobrança da família. Então, um errinho aí, família paga errado, funcionário recebe errado, né? Então, tem tudo isso, tá? O que mais? As intercorrências. Então, o meu telefone, ele fica o tempo todo, porque o funcionário que está lá na casa, às vezes está de madrugada, qualquer problema ele vai me ligar para daí ver se eu preciso lá na casa, uma intercorrência que eu preciso. Às vezes é um paciente que é atendido também tem o convênio, né? Unimed hospitalar ou outro plano de saúde que tem o serviço de urgência. Então, dependendo da intercorrência, não sou eu que vou, tem que chamar uma urgência, mas todo funcionário entra em contato, tá? O que mais? Para se abrir um home care, você precisa ter um enfermeiro que seja responsável técnico, tá? Não é só você contrata um enfermeiro. Esse enfermeiro tem que ir lá no Corém, fazer tudo que o Corém pede para ser responsável técnico, tá? A solicitação de outros alvarás, por exemplo, da vigilância sanitária, que eu vou falar um pouquinho mais aqui embaixo, tudo que a vigilância sanitária pede, que é assim, uma coisa enorme, não é só vai lá e solicita o alvará, é um monte de coisa que você tem que fazer. Então, assim, a função do enfermeiro não é só visita, como algumas pessoas pensam, tem muitas outras coisas, tá? O que mais que eu posso falar aqui? O serviço de atendimento domiciliar, eles são 3 modalidades, tá? Atenção domiciliar, a internação domiciliar e a terapia endovenosa, tá? Deixa eu explicar como que funciona cada uma dessas modalidades aqui. Atenção domiciliar, os cuidados em si. Então, pode ser uma família contrata só para um banho, só para um curativo, uma sondagem. Então, são plantões esporádicos, às vezes até de só 1 hora, que o funcionário vai lá e fica na casa, ou 6 horas, ou 12 horas, ou para passar uma sonda só. Então, esse é a atenção domiciliar que chama, tá? A internação domiciliar. A internação domiciliar são os cuidados integrais. Então, tem enfermagem contratada pela empresa o tempo todo na casa. Então, a família não cuida do paciente, somente os funcionários. Então, esse é o nível de internação domiciliar. É toda a enfermagem que faz todos os cuidados com o paciente. Então, a gente está o tempo todo lá. Um passa o plantão para o outro, na escala de 12 por 36, daí, como no hospital, tá? A terapia endovenosa, que pode ser tanto o soro, o antibiótico, às vezes um anticoagulante, uma medicação subcutânea também. Então, são essas 3 modalidades. Hoje em dia, a gente tem uma outra modalidade que cresceu muito, que é o acompanhamento hospitalar. Então, assim, tanto nos casos de Covid, como em outras internações, as famílias têm evitado muito de ficar como acompanhante no hospital. Então, elas contratam o nosso serviço para isso, tá? No hospital, os plantões só podem ser de 12 em 12 horas, porque está bem restrito a troca de acompanhante. Então, essa modalidade cresceu muito mesmo, tá? Tem tido muita procura, porque a maioria das famílias tem grupo de risco como acompanhante, os idosos ainda os hospitais exigem, acima de 60 anos, o acompanhante, porque fica, devido à demanda do hospital, a enfermagem não entra todo o tempo lá. Às vezes é um idoso que está confuso, eles não conseguem dar alimentação na boca, então exige o acompanhante, então essa modalidade cresceu muito para a gente, tá? Mas muito mesmo, muita procura, tá? O que mais aqui? Então, vamos lá falar um pouquinho da documentação que precisa para se ter um atendimento domiciliar.
que esteja seguindo todas as normas, tá? Tem muitas empresas que não vão atrás de nada disso, só tem lá enfermagem, abre e pronto, tá? Mas não é bem assim que funciona. Então, além do alvará da prefeitura, como qualquer outro estabelecimento que a gente precisa ter, a vigilância sanitária. A gente tem que renovar essa licença de vigilância sanitária a cada 2 anos, tá? E isso entra um monte de papelada, eu vou especificar aqui. E além da responsabilidade técnica do Corém, que se renova a cada 1 ano. Então, a vigilância, a cada 2 anos, a gente tem que fazer atualização de tudo. Por exemplo, manual de descrição de todos os procedimentos detalhados, que é o POP, que a gente fala, procedimento operacional padrão. Então, tem que ter uma postilona grossa, que a gente tem que atualizar a cada 2 anos, para mandar para eles, com todos os procedimentos. Como que é feito um banho, tudo citado, todos os passos. Então, todos os procedimentos é uma folhinha, que a gente tem, por mais básico que você seja, você tem que detalhar tudo certinho, tá? Esse é um dos manuais maiores que a vigilância pede, que a gente tem que atualizar para estar mandando. O manual de uso de EPI, tá? Às vezes a gente só fala assim para o funcionário, tem que usar luva, máscara, avental, mas não é só, eles não aceitam só esse escrito, não. Você tem que detalhar cada item desse, tá? Tem os contratos que tem que ser também, a gente paga por mês para essas empresas terceirizadas e a gente tem que enviar esses contratos para a vigilância de coleta de lixo, tá? E o de esterilização, se a empresa que usa esterilização, por exemplo, pinças, essas coisas. Hoje em dia é mais difícil, em casa a gente usa a pinça para algum curativo, porque como é área limpa, você pode usar uma luva, tal, estéreo, mas quando você se usa pinça, você também tem que ter um contrato com uma empresa de esterilização. Se a empresa, alguns home cares ou maiores, tem a central de esterilização deles, mas é muito complicado para ter pela quantidade de materiais que usa, então compensa mais você pagar a empresa mesmo, tá? O do lixo tem que ter um manual de gerenciamento de resíduos, tá? Que também tem que ser tudo detalhado, não é só pegou lá a agulha, o equipo de soro, pôr numa sacola e trazer. Você tem que ter um lugar para você guardar lá na empresa e a empresa passa com frequência, essa empresa que a gente terceiriza, para estar pegando esse lixo, tá? Então, esse manual de gerenciamento é muito importante também, é uma das prioridades da vigilância, tá? Tem que ter o certificado de calibração de todos os equipamentos. Quais são esses equipamentos? O esfigmomanômetro, o oxímetro. Então, a gente manda numa empresa para eles fazerem a aferição e depois tem que pagar lá para o IPEM para eles darem o adesivinho que a gente coloca nos aparelhos de pressão. Então, e daí eles fornecem para a gente o certificado que está tudo certo com os aparelhos. Isso a gente envia também para a vigilância. Liberação de bombeiro. Então, o bombeiro tem que passar frequentemente lá onde que a gente tem a sala, mesmo sendo atendimento domiciliar, a gente precisa ter essa liberação de bombeiro, porque a gente tem o escritório, então o bombeiro tem que dar um certificado também do bombeiro, tá? Tem que fazer no escritório dedetização e desratização. Vocês acham que é pouca coisa que a vigilância pega no nosso pé, né? Então, tudo isso é pago, tá, gente? A gente paga para essas empresas e para poder pagar para a vigilância para a gente ter esse alvará, tá? Esse ano foi uma documentação nova que eles pediram para a gente, a vigilância, plano de contingência contra o Covid, tá? Então, também tem que ser um plano todo detalhado. Às vezes, os funcionários que nos conhecem aqui, que eu já acompanhei nas casas, a gente chega lá e fala assim, ó, se vai de ônibus, tem que troca toda a roupa, o jaleco se coloca lá dentro, máscara não tira, troca o sapato. Então, isso tudo a gente tem que colocar nesse plano de contingência detalhado também. Então, às vezes, assim, para o funcionário, eu chego e falo só os itens, mas para a vigilância a gente tem que abrir tudo isso, tá? É uma coisa mais complicadinha. Então, esse plano de contingência contra o Covid, esse ano que eles começaram a pedir, por causa da nossa situação que a gente está aí, né?
plano de atenção domiciliar. Cada paciente, a gente tem que fazer esse plano de atenção domiciliar. O que é isso? Se vai na casa, fisioterapia, enfermagem, fono, a gente tem que escrever nesse plano de atenção quantas vezes na semana vai, quais os cuidados da enfermagem que ela faz com esse paciente, tá? E a prescrição médica, então, o plano de atenção e a prescrição médica atualizada, a gente tem que ter um médico da nossa equipe que assina por isso para a gente estar enviando para a vigilância. Então, é bastante coisa da vigilância, né? Então, assim, dá um trabalhinho bem grande a cada 2 anos, porque a gente tem que atualizar tudo isso, tem que chamar o bombeiro, tem que chamar as empresas terceirizadas, então é mais complicadinho. O nosso, por exemplo, nossa sala administrativa é num prédio, então, além desse bombeiro estar fiscalizando nossa sala, tem que ter a liberação dele do prédio todo, não só da nossa sala. Então, assim, o condomínio acaba se estranhando um pouco, porque eles têm um gasto. Caixa d'água, você acha que é uma coisa tão comum? Você vai pedir para o responsável pelo condomínio, não faz a cada 6 meses. Então, assim, é uma luta, sabe, para conseguir todas essas coisas certinho para a gente poder estar dentro da lei da vigilância, tá? O Corém, para se ter a responsabilidade técnica, o enfermeiro responsável tem que ter o seu Corém ativo, regularizado, pago certinho, então tem que estar tudo certo. O enfermeiro tem que estar registrado pela empresa ou ter um contrato de trabalho, toda essa documentação tem que ser enviada para o Corém, tá? Tem que passar, o do Corém é anualmente, da vigilância a cada 2 anos, e o do Corém anualmente. Uma lista de funcionários atualizadas com Corém também regular. Eles pedem para a gente, tá? O CNPJ da empresa tem que estar totalmente regularizado, tanto na Polícia Federal, no site online, tem que estar tudo certinho, com o mesmo endereço. A gente tem nome de razão social, mas o nome fantasia Laundry Life. Então, tem que estar todas as informações do CNPJ em todos os lugares corretamente, senão eles também não liberam para a gente, tá? E tudo isso tem taxa, gente. A vigilância cobra taxa, o alvará da prefeitura cobra taxa, o Corém cobra taxa. Então, isso a gente tem que fazer frequentemente, tá? Por isso que tem muita gente que não tem esses alvarás de liberação, porque é muito trabalhoso, tá? Esses manuais são coisas de meses antes de vencer, que eu tenho que começar a atualizar ele, regularizar tudo. É bem específico mesmo, tá? Os tipos de pacientes que a gente atende. Idosos, a grande maioria são idosos, a grande maioria mesmo. Mas a gente faz atendimento também de criança, por exemplo, de babá, a pessoa contrata de recém-nascido, ou criança, para ficar cuidando da criança, do bebezinho, né, qualquer idade. Ou até essas crianças também a medicação endovenosa, só o antibiótico por 7 dias. Então, a gente atende idosos, crianças, pós-cirúrgicos, às vezes por alguns dias, só o atendimento, pós uma cirurgia, às vezes uma fratura de fêmur, né? Que tem que ter uma movimentação certinha, porque é prótese de quadril e tal. Os sequelados de AVC. Hoje a gente tem muito acompanhamento em casa dos sequelados de Covid, que fica alguns meses com um esforço respiratório, uso de oxigênio em casa. Então, isso também, essa patologia aumentou bastante para a gente. E ficam mesmo, gente, não é só os idosos, não. Os jovens aí estão ficando com sequela de Covid por alguns meses. O uso do oxigênio, a gente tem o aparelho de oxigênio também para alocação em casa, a gente tem alocação de equipamentos. Curativo, banho, sondagem vesical de alívio, de demora. Às vezes a família contrata só para a gente ir lá passar uma sonda, só para a gente, o paciente tirou uma sonda literal, para a gente ir lá repassar. Então, assim, qualquer tipo de atendimento da enfermagem, o atendimento domiciliar faz.
A família contrata a gente para qualquer cuidado. Acho que falei mais ou menos aqui, um pouquinho de E tudo. esses profissionais que você falou, são técnicos e auxiliares ou vai um enfermeiro mesmo? Isso, os nossos funcionários, enfermeiros sou só eu, né, que supervisiono, mas os funcionários são todos técnicos e auxiliares. Tem algumas famílias que daí o orçamento menor pedem cuidadores, tá? A gente tem também cuidadores, mas a maioria é tudo auxiliar de enfermagem técnico mesmo, que são cuidados, geralmente quando o contrato de serviço é porque o paciente está mais complicadinho, são cuidados que um cuidador não consegue mesmo, tá? E aí, o plano de cuidado de enfermagem, quando envolve outros profissionais, você chegou a citar fisioterapeuta, fono, você que faz todo esse planejamento para o paciente? Então, quando o paciente já entra para a gente, o médico já falou mais ou menos o que ele quer que seja acompanhado em casa, né? Nós hoje só temos a enfermagem, mas a gente tem esses profissionais que a gente indica, que são profissionais conhecidos, tal. Então, o nosso contrato hoje é só de enfermagem, mas a gente indica para famílias profissionais conhecidos desses outros dessa equipe, e a família daí entra mesmo em contato, fecha valor, tal, então fica mais fácil assim, mas é tudo daí a gente que indica os profissionais. Ah, legal. E alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de saber alguma coisa? Vocês também contam com algum serviço de urgência e emergência pela Londre Life ou só quando tem convênio com o plano, alguma coisa do tipo? A gente não tem nossa ambulância, a gente não tem o serviço de urgência e emergência, só a gente fica mais, se especializou mesmo na enfermagem, né? Porque senão a gente abre um leque muito grande e não consegue seguir aquele caminho mais certo, a gente não tem ambulância. E você sempre fica à disposição, assim, quando o paciente, quando o seu funcionário precisa de alguma coisa, mesmo que seja tipo de madrugada, você tem que estar à disposição. O meu telefone é 24 horas. Tanto WhatsApp como ligação, 24 horas ele funciona. Nossa, deve ser bem puxado. Bastantinho. Bastantinho mesmo. Tem assim, eu não fico com pacientes graves em casa, tá? A gente não fica, só no caso de ser paliativo mesmo, que daí tratamento de sintomas, da qualidade de vida, né? Mas assim, o paciente agravou, a gente já encaminha, por como, né? Entendi. Tem algumas outras modalidades que podem ter esse serviço, tipo, de unidade intensiva em casa, alguma coisa assim? Você conhece? Isso, a gente já teve pacientes com respirador em casa, né? Que daí é a internação domiciliar, que são daí funcionários 24 horas, a gente já teve também. Mas são pacientes estáveis, né? É um paciente que, na verdade, está com respirador, não consegue ficar sem respirador, então, para não ficar no hospital, vamos dizer assim, o resto da vida, a gente fica com esses pacientes em casa, mas são pacientes estáveis. Os nossos pacientes todos são estáveis em casa. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? E Karina, você que é fundadora da Laundry Life ou você é contratada? Eu sou contratada, eu sou enfermeira supervisora, então eu estou há 3 anos lá, tá? O proprietário é o Gildo Antunes Ferreira, tá? Mas a Laundry Live já existe há 13 anos em Londrina. E é muito diferente o trabalho de um trabalho hospitalar, por exemplo, porque a gente é formado para atuar no hospital e UBS, a gente não tem muita noção de como são os outros setores. E é muito diferente? Tem alguma formação a mais que você precisa? Então, não, na verdade, você, para ser supervisor, você tem que ter essa experiência de UTI, de hospital, para poder resolver as coisas que acontecem na casa, né? Porque se você não conseguir
supervisionar uma equipe, então, para supervisionar, você tem que ter experiência. Então, sempre tem que ter um tempinho aí de trabalho no hospital para você ter essa experiência, né? Porque senão você não consegue intervir na casa, né? Se você não tiver esse conhecimento. E vocês têm algum protocolo especial, por exemplo, para os funcionários de vocês? Tipo, vocês realizam um treinamento específico, alguma coisa assim? Então, como eu falei no princípio, cada casa é uma rotina, um hábito, né? Então, por isso que cada funcionário, o primeiro dia dele, eu acompanho todos, que seja a escala 24 horas, eu vou com cada um no primeiro dia, para poder explicar esses cuidados. Então, eu mesmo que faço treinamento no primeiro dia da pessoa, tá? Então, eu acompanho todos os funcionários no seu primeiro dia de trabalho, daí eu já conversei com a família antes, né? A gente já conversou mais ou menos como eles querem, o que, que tem de rotina na casa, os horários. Então, eu acompanho todos os funcionários no primeiro dia de trabalho. Mas eu imagino que seja bem puxado para você fazer todo esse trâmite. É bem corridinho mesmo, mas a gente dá conta, a gente faz o que gosta, então tem que dar conta, né? Eu achei muito legal. É algo assim que eu, pelo menos, nunca tive contato. Então, para mim foi algo assim, tipo, um luxo mesmo você ter um atendimento em casa. Então, é um atendimento, assim, às vezes, para a família que quer 24 horas, é um custo alto, né? Vamos dizer assim, porque você tem funcionário o tempo todo na sua casa, mas a qualidade de atendimento é diferente, né? A melhora do paciente sendo atendido na casa, estando ali junto com os familiares, a melhora é muito mais rápida. E daí ele intervém com tudo ali que está acontecendo, né? Eu tenho pacientes nossos que são conscientes, estão sequelados por alguma coisa, um AVC, né? Um infarto, mas são conscientes. Tem pacientes nossos que não querem ficar no quarto. Eles põem a caminha deles lá na sala, a gente já teve muitos pacientes, porque querem participar de tudo que acontece na casa, né? Então, assim, a qualidade de vida e a melhora do paciente sendo atendido em casa é muito mais rápida. Eu lembro da minha avó mesmo, ela sempre pedia que ela queria ir para casa, assim. Ela estava no hospital e ela falava, gente, eu só preciso ir para minha casa para ficar bem. Assim, você vê mesmo a mudança, a evolução. Teve esses meses atrás, a gente recebeu um paciente de Covid, né? Ele ficou 70 dias no hospital, 30 desses na UTI. Então, ele veio com gastrostomia, veio com traqueostomia, mais consciente. Assim, não ajudava nada de musculatura, ele era bem altão, bem grande, a gente tinha que tirar ele em 3 pessoas da cama, mas assim, em 30 dias, ele já tinha tirado a traqueostomia, tirado a sonda de alimentação, já estava dando os passinhos com o andador, então assim, a evolução dele, a hora que chegou em casa, foi muito, muito rápida. E com a pandemia, o atendimento de vocês, além dos protocolos de higiene e tudo, mudou alguma coisa? Teve um fluxo muito maior de pacientes, alguma coisa do tipo? Isso, a gente tem tanto aumento dos Covids no acompanhamento hospitalar, igual eu falei, porque as famílias todas têm seus grupos de risco, não dá para ficar acompanhando no hospital, como em casa. Em casa é o uso de oxigênio, a gente teve muita procura do uso do oxigênio, que esses pacientes de Covid às vezes ficam usando 3, 6 meses o oxigênio. Está em casa, está estável, mas não consegue ficar sem o oxigênio. E para antibiótico terapia, teve muita procura. Então, tem pacientes que não chegam nem a internar, não tem o convênio, né, ou Unimed, ou hospitalar, que faça esse atendimento da medicação endovenosa, então as famílias contratam gente particular para fazer esse antibiótico, então nem chega a internar. Só precisa da medicação endovenosa e do oxigênio, a gente faz tudo na casa, não chega nem ir para o hospital. Tem o resultado positivo, mas o médico já encaminha para a gente e a gente já faz o que for preciso.
E outra coisa, com a questão do atendimento domiciliar, tudo, os profissionais de enfermagem que trabalham com vocês já chegaram a ser vacinados? A grande maioria deles, sim, tá? Mas hoje está sendo pedido bastante, tem bastante papéis, né, tal. Então, assim, como a gente também tem cuidadores, os cuidadores tá mais difícil de conseguir a vacina. Vai acabar entrando na fila da idade mesmo. Mas tem que ter paciência com a vacina, né? Sim, a gente sabe como tá difícil vacinar todo mundo. Mas eu imagino que, assim, até para a segurança da família, eles estejam pedindo mais isso. Então, mas assim, a hora que eles vêm, a hora que a gente começa, que mesmo não tendo a vacina, a gente está tomando todas as precauções, o funcionário troca de roupa, troca de sapato, não tira máscara, a higiene constante da mão, o uso da luva, então eles vão se tranquilizando mais. Mas assim, no início todo mundo fala, eu quero funcionário só que tenha tomado a vacina. Mas a grande maioria dos nossos funcionários já tomaram sim. Ai, que legal. Pelo menos vai criando esse vínculo, né? E como que é a É. relação do paciente com o cuidador em home care? Porque, imagino, principalmente aqueles profissionais que ficam 24 horas, talvez eles desenvolvam um vínculo até muito maior do que no hospital, por exemplo. Sim, acaba sendo da família, né? Participa de toda a rotina ali, né? Fica um vínculo bem grande mesmo. Mas assim, eu falo que são personalidades, né? Tanto da família, como do paciente, como do funcionário. Não tem funcionários que se adaptam melhor a uma residência, mas em outro, esse mesmo funcionário que deu certo, não vai dar certo na outra casa. Então a gente troca o funcionário até tá tudo caminhando certinho. Porque é questão de personalidade mesmo, não é nem de técnica, nem de experiência, são personalidades. Às vezes é uma família mais quieta, né? O funcionário já é mais falante, então acontece isso, mas é muito normal. Tá? Não é o que eu falo para as meninas que a gente tem que trocar, não é nada quanto ao teu serviço, são personalidades mesmo. O funcionário às vezes deu certo numa casa, não vai dar na outra, aquele paciente não se entrosou muito com ele. Que legal que vocês têm essa sensibilidade de atender todas as necessidades do paciente e fazer essa troca também, porque às vezes a gente sabe que não é possível, né? Mas que legal. Bom, eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, eu já esgotei as perguntas aqui. Se sintam à vontade para perguntar, aproveitem. E você já tinha trabalhado em algum ramo de home care antes, Karina? Então, eu trabalhei quase 7 anos no da Unimed, no Dom da Unimed. Foi de até 2011 eu estava lá. Então, eu tive essa experiência pelo convênio, né? A nossa empresa é particular, mas eu tive essa experiência pelo convênio, que, assim, é um pouquinho diferente, porque a gente tem que seguir, às vezes é Unimed intercâmbio, alguma coisa, então tem que seguir o que de cuidados do que e fornece material também, né? No nosso caso lá a gente só tem enfermagem, não tem materiais, né? Então a Unimed também fornece material às vezes, mas é um pouquinho diferente, porque daí é uma escala móvel, né? Não é, o funcionário não fica o tempo todo lá, né? A gente faz as visitas, o enfermeiro, mas tem os técnicos e auxiliares também, às vezes algum curativo, mas o acompanhamento domiciliar da Unimed, as visitas são só o enfermeiro que faz, daí a cada 15 dias, a cada uma vez por mês, que são os pacientes crônicos, né? É essa parte que eu fazia de paciente crônico na Unimed. Entendi, que legal. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Aparentemente não tem nenhuma dúvida. Muito obrigada pela sua participação, Karina. Muito obrigada por se dispor a falar com a gente um pouquinho, a nos mostrar como é isso. Eu agradeço muito. Eu que agradeço o convite, obrigado mesmo. Tchau, gente. Eu liberei a lista de presença agora no chat. E é isso. Muito obrigada pela participação, gente. Bom final de semana e ótima sexta. Tchau, tchau, meninas. Bom final de semana.